Muy buenos días, amados Muito bom hermanos dia, amados y irmãos e amigos, amigos, acá en aqui em Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, México, y Tabasco, no también México, e também allá en lá Puerto em Porto Rico, Rico, y e todos los que están conectados a todos os través que del estão satélite conectados Amazonas pelo satélite y el satélite Amazonas e pelo Eutelsat satélite 8 y Eutelsat demás 8 e medios por de todos os outros comunicación. meios de Hoy comunicação. Hoje, domingo, domingo, 10 de agosto de este 10 de año agosto deste ano de 2025, 2025, esperamos que esperamos Dios que Deus nos hable nos directamente a fale nuestras almas, a diretamente nuestros às nossas corazones, almas, como aos lo ha nossos estado haciendo, corações, como esteve y fazendo ou derrame vem de sus fazendo, e derrame bendiciones de suas por bênçãos medio de la palabra através ou pela que estaremos palavra que escuchando estaremos escutando en el estudio no bíblico estudo correspondiente bíblico que para hoy pertence a hoje, ou que cabe ao y dia de hoje, todo lo que e también el tudo que mensaje que também na ya mensagem que hemos já separado já para ver, separamos para el cual ver también que também contiene contém ela grandes grandes bendiciones. bênçãos. Pueden tomar asiento si Podem están en pie. assentar-se se estiverem de pé ou estão de pé. Hay un mensaje que Tem uma quería leerles mensagem una que eu queria partecita ler, aquí uma partezinha dela aqui. del mensaje. Da Es una palabra de mensagem saludo a é los uma palavra ministros de saudação aos pastores predicado ou el 4 de ministros, pregada mayo em del 4 de maio 2008 de en Quito, 2008 Ecuador. em Quito, no Equador. Y nos dice allí el doctor Nos William diz Soto en aí o una Dr. parte, William Soto em uma dice, parte, diz: y Cristo dijo E que Cristo sería disse que para el seria fin del para o fim do siglo, o século, ou sea, en el seja, tiempo del no fin del tempo do siglo, fim do y ya século. cuando se E pasa de já quando cierta se fecha, passa de uma certa cuando decimos data, quando a gente para el fala fin para de o fim semana, de ven, ya semana, el fin de veja, o semana fim de semana já corresponde, vamos a corresponde ou decir, cabe, vamos a falar viernes assim, a y sábado, sexta-feira, y ya sábado. se E entra já se a entra esse fim de nesse semana. fim de semana ou Con final de el semana com o domingo domingo. también Também lo colocan colocam o algunos, domingo, alguns y colocam también o los domingo, sábados incluem o comienzan domingo. E nos sábados, os en sábados la tarde começam del pela viernes, tarde da y ahora sexta-feira ya en la começa o tarde del sábado, sexto e já na milenio tarde do sexto milênio comenzará el séptimo começará o milenio. sétimo Y milênio. eso tiene que E ver isso con tem a ver nosotros porque el conosco, sol com a se gente, pone en el porque o oeste sol se põe no y oeste nosotros e nós vivimos en el vivemos no oeste del oeste mundo. do mundo. Y el E o evangelio evangelho viaja como el sol, viaja o sea, como o toma sol, la ou seja, misma ele pega a ruta mesma de rota este de a leste oeste. para oeste. Sale por el Sai este pelo y se leste pone e se por el põe oeste. pelo oeste. Y los primeros E que os ven el primeiros sol que veem que o va a salir sol que por el vai este sair son los que pelo leste viven são aqueles que en el vivem no oeste. oeste. Porque recuerden que los días Porque comienzan en la lembre-se tarde, que o os sea dias que começam pela tarde. Ou estamos seja, que en nós el oeste estamos no viendo oeste vendo, primero el primeiramente, ou em sol, primeiro que lugar, luego estamos vendo o aparecerá sol que depois vai por el este. aparecer pelo leste. Así que el Assim sol que o va para sol el este. vai para o ¿De leste. dónde? De onde? Del Do oeste. oeste. Ahora no vamos a Agora marcar nós la não ruta vamos que va a marcar a tomar, rota que ele vamos a vai dejarlo quietecito seguir, porque vamos deixar ele vamos a quietinho, dejarlo porque vamos deixá-lo quietecito. quietinho. Podemos marcar la Podemos ruta que marcar tomó a para rota, llegar examinar a al rota que oeste, ele levou para chegar até o pero oeste. la ruta Porém, que va a a tomar rota para que ele vai regresar levar al para este, voltar ao esa leste, la vamos a dejar essa quietecita, rota nós vamos pero va deixar a tomar quietinha, una mas ruta. ele vai ter um O caminho, sea, uma rota, ou seja, va um a tomar percurso, una ruta vai ter uma rota y e ya cuando se já quando se cumpla cumpra esa ruta essa rota, o caminho, plenamente, plenamente ou em ya hay una plenitude, já tem profecía uma ahí profecia que se aí habrá que cumplido. se terá cumprido. Recuerden que todo Lembrem-se que comienza en una tudo forma começa progresiva de uma forma y tiene que progressiva e cumplirse tem que se ciertas cumprir, cosas certas coisas y en devem este se cumprir. tiempo E neste tempo, todos los tipos y todos figuras os tipos e vienen a ser figuras una realidad, tornam-se uma o sea, realidade, ou viene a seja, Dios a Deus cumplir vem cumprir todo lo que fue tudo mostrado aquilo que foi y mostrado e en todas las em cosas todas as son coisas llevadas a que são cabo en la realizadas, realidad. são feitas na Ahora realidade sigue delas, diciendo, todas as y coisas. Agora ahora continua es en dizendo: este é tiempo neste final tempo final ou do fim, donde los onde os escogidos del escolhidos, o trigo, serán serão recogidos en el recolhidos granero no del reino graneiro de do Dios, reino de Deus, en donde onde los ángeles os anjos tendrán esa labor terão para esse hacer labor, la esse trabalho separación para fazer a del separação trigo do y de la trigo e do cizaña. joio. ¿Ven? Veem, Es la labor é o labor, o de los trabalho ángeles dos anjos cegadores, los ministerios ceifadores, de os Moisés y de ministérios de Elías. Moisés e de Elias. Vean que hasta ese Vejam que até momento esse momento, todavía no se había todavia, não llevado a se tinha cabo realizado ou esa feito labor. esse labor, esse O trabalho. sea que Ou esa seja, labor que esse labor iba a ser iria realizada ser por el feito instrumento que pelo tuviera instrumento esos que ministerios. esses ministérios tivessem.
ou pelo instrumento que tivesse esses diciendo, ministérios. "Y en donde Continua los dizendo, ángeles e del onde Hijo os del Hombre". anjos de Deus, Eso o es Filho do Homem, isso é conforme a São Mateus capítulo 13, versículo 30 ao 43, e em São Mateus capítulo 13, versículo 47 até o 50, nos fala de uma rede. O Evangelho, que é jogada, lançada no mar, ou seja, em povos, nações e línguas, e recolhe todo tipo de peixe, de todo tipo de coisas que existem no mar, ou estão no mar. Agora olhem na página 141 do livro de Citações, no parágrafo 1260, esta porção, que é da mensagem Semente da Discrepância ou da Discórdia, onde ele nos fala, e notem no versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não poderia depender de alguma determinada igreja para separá-los. Eu digo da Metodista, da Batista ou dos Pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer ou fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer quem é certo ou o que é certo e o que é errado. Ou seja, não será nenhuma pessoa em particular, nem tampouco nenhum ministro que está ordenado por Deus. Se ele não tem ou tiver esses ministérios, não pode, nenhum pastor, nenhum ministro pode dizer ou falar, este grupo pertence aqui, este grupo pertence acolá, estes são, esses não são. Não é a pessoa. E se ela ficar falando isso, que isso não é assim, ou isso que está acontecendo aí não é assim, isso que está acontecendo aqui é assim, ou eu tenho a razão e eles não têm, então ele está ocupando o lugar desse mensageiro dispensacional e um grande problema ele se meteu. Só é um instrumento, um véu de carne, porque Deus sempre opera através de um só, e não de grupos, é sempre de um só. Ele é quem vai dizer quem é certo e quem é errado. Ele disse que ele enviaria seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, por aqui, ou seja, durante as eras, senão anjos no último tempo, no tempo final, e reuniria, ou seja, aqui também, vejam, que se estaria realizando, se fazendo essa reunião, esse ajuntamento, colocando esses peixes já no redil do Senhor, na igreja do Senhor, no lugar que lhes cabe na era da pedra angular, porque é um labor, é um trabalho, vejam, de jogar essa rede novamente. Agora vamos ler o que diz aí o nosso irmão William. Diz, sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora um anjo, na verdade, é interpretado como um mensageiro, e vemos que existem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através ou pelas eras da igreja. E em cima ele escreve, na separação enviará seus anjos. Ou seja, que no tempo da separação tem-se que ter esse ministério, esse instrumento tem que ter esse ministério, onde Deus estaria operando os ministérios de Moisés e de Elias. E escreve Moisés e Elias a reunião e colheita. E os outros escritos que tem aí. Agora continua dizendo o doutor William Soto. Isso é o que se esteve fazendo através ou por 2000 anos. E para este tempo final, se joga a rede novamente para recolher o povo que corresponde ao tempo final ou pertence. Essa é a pesca que o nosso irmão William Branham queria fazer ao realizar essa pesca, representado nos peixes grandes, nos 153 peixes. E ele, ao falar o que era a primeira etapa e o que foi a segunda etapa, e surgiram imitadores, personificadores, o anjo então sobe a um lugar mais elevado, diferentes etapas aí, e depois o leva a um lugar onde tinha uma reunião, atividade, uma grande carpa catedral, e ele vê aí tudo o que correspondia, o que cabia a essa terceira puxada, ou
puxada onde se estaria pescando esses grandes peixes ou peixes grandes, os escolhidos pertencentes à era da pedra angular. E aí é onde ele aqui diz que é jogada a rede novamente. Vejam, para pescar, mas vejam que nessa pesca que se realizou onde foi jogada a rede, e era tão grandes, esses peixes eram enormes, e diz que a rede não se rasgava a rede. Portanto, podemos ver aí que aí não existe nessa pesca, não tem peixes maus, senão que com a pregação se vai fazendo essa segregação, essa separação entre o trigo e o joio. E essa rede não se rasgou. A rede do Evangelho do Reino não se rasgará, ou não rasgará. E vemos aí então que são colocados esses peixes, são colocados no alfoli, no redil. E vejam, diz que ao tirar a rede, pegam o bom em cestos e não em cestas religiosas e colocam no lugar a qual pertence, ou seja, que pegam o bom e colocam em cestas ou cestos e aquilo que é mau jogam fora. E diz que assim será no fim do século. Quem sairá? Os anjos. Assim que Cristo assinala ou mostra claramente o que estará acontecendo no fim do século. Ou seja, que se estará, diz aí, que se estará no fim do século realizando esse labor ou trabalho. Isso é o que Deus está fazendo neste tempo. Está falando a palavra, e a própria palavra pega, agarra esses peixes, bons peixes, nessa rede, que o Evangelho do Reino não seria rasgada essa rede, e aquilo que é mal, que está aí mesmo entre povos, nações e línguas, o que é mal, jogam fora, ou seja, fica separado essa separação do trigo e do joio. E ele diz que o coloca em cestas, mas não em cestas religiosas, o colocam no lugar que se corresponde ao que lhe cabe, que é a nossa era da pedra angular, e a nossa dispensação, a dispensação do reino. Viram o simples que tudo neste tempo esteve se cumprindo de uma forma tão simples, que quando a gente se perceba, já todos estaremos dentro do aprisco do redil do Senhor, na etapa que nos corresponde, a nossa era e a nossa dispensação. E aí é onde a igreja noiva, ao reconhecer a sua posição, então automaticamente todas as outras promessas virão grudadinhas uma após a outra, porque olhem, quando aconteça a ressurreição, depois será a transformação, depois logo em seguida é de 30 a 40 dias, depois a ceia das bodas do Cordeiro, depois de 3 anos e meio a volta, o regresso para esse glorioso reino milenar. Vejam que todas essas promessas que faltam por serem cumpridas, todas são uma após a outra, são seguidas. Agora nós temos o tempo dessa anistia que Deus nos deu e nos tem permitido, onde o povo de Deus está recebendo essa cura espiritual, a verdadeira cura. Vimos agora, assim, nestas breves palavras, já estamos nos preparando para a reunião que lá é às 7 horas, aqui em Villahermosa, Porto Rico, é às 9 da manhã, a reunião, assim que estamos nos preparando para essa atividade ou reunião, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Vimos a rede do Evangelho do Reino para recolher os escolhidos e colocá-los na era da pedra angular. Vamos colocar esse tema aqui, o tema já é uma mensagem. A rede do Evangelho do Reino para recolher, ou recolhendo, podemos colocar recolhendo os escolhidos e colocando-os na era da pedra angular. Que Deus os abençoe, guarde e passem uma manhã e um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E continuamos recebendo bênçãos hoje através da sua palavra, na mensagem que nós estaremos vendo e escutando.
E um bom proveito, um bom apetite a todos, também aqueles que ainda não tomaram o café da manhã, o café da manhã físico, o jejum físico e um bom apetite no alimento espiritual que estivemos falando nessas breves palavras neste momento. Que Deus os abençoe e guarde a todos.